Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou René Moreno aqui do canal Peãocast. Você que me acompanhou nas lives do ano passado, você sabe aí, eu já fiz lives comentando sobre isso. A gente realizou 316 lives ao longo do ano passado. Este ano para 2021, eu determinei dois temas: live do perdão e bullying. Nós vamos falar também de bullying. Bullying, eu superei. São dois temas e hoje eu vou falar sobre a live do perdão. Você acredita no perdão? Olha só, acompanha essa live ao vivo aqui agora e você que está assistindo também gravado, seja bem-vindo. Nós vamos ouvir histórias. Eu realmente acredito no poder do perdão e acredito no poder das histórias. As histórias que podem sim impactar outras pessoas. Quando você ouve a história de uma pessoa que tomou uma decisão, você se identifica, você se conecta. E hoje nós vamos ouvir uma história de uma pessoa que efetuou o perdão. Realmente aconteceu isso na vida dessa pessoa. E eu quero que essa história possa sim, com certeza, impactar mais vidas. E por isso que nós vamos dar mais audiência, vamos dar mais visibilidade, vamos dar mais atenção para as histórias de perdão. Vai ser uma sequência de lives que eu vou fazer aqui no Peãocast. E se você gostar, compartilha, curte e ajude a gente a fortalecer nosso canal. Hoje eu falo com a Neuza Paula, que já chegou por aqui, e já estarei conectando com ela para que a gente possa conhecer essa história. E eu particularmente acredito muito que quando você perdoa, você se sente mais leve, mais livre. E é essa a ideia dessa live: compartilhar experiências que você viveu e que possa sim tomar a decisão de perdoar, ou perdoar a si próprio, ou perdoar alguém. Neuza, seja bem-vinda. Oi, Renê, deixa só eu aumentar seu volume aqui. Tá. Seja bem-vinda. Você fala de que cidade, Neuza? Eu estou falando de Cascavel, Paraná. Fabuloso. Neuza, nós vamos entrar numa particularidade. É um assunto que para muitas pessoas ainda é um tabu. Tem muita gente que não consegue tomar decisões sobre o perdão. Fica lá com aquilo, a situação remoendo. E o propósito aqui dessa sequência de lives que nós vamos falar sobre perdão é contar histórias reais, histórias de pessoas que tomaram a decisão nobre de se livrar desse fardo, porque realmente quando a gente perdoa, a gente se sente mais leve e a gente vive melhor. Então, seja bem-vinda. Eu sei que a sua história é incrível. Eu gostaria de que você compartilhasse com a gente o que foi, o que aconteceu e o que for possível da gente estar compartilhando. Mais uma vez, obrigado, Neuza. Eu que agradeço a oportunidade, Renê. Boa noite a todos que estão aqui. Muito obrigada. As pessoas que estão assistindo agora e as pessoas que vão assistir depois também, né? Que o universo providencie para que alguma sementinha aqui seja plantada no coração de alguém, que essa live possa servir para alguém, né? Agora ou no futuro, de uma maneira bem positiva. Então, O que Renê, aconteceu com a Neuza, Neuza? Conta ali pra gente. eu vou contar um pouquinho da minha história, vou resumir aqui. Assim, eu trabalhei como representante comercial durante quase 20 anos. Eu Tá. representava umas importadoras no ramo de decoração. Então, a maioria das pessoas, até dos meus seguidores aqui que conhecem minha história, já, já conhecem o que eu vou contar aqui. Mas tem muita gente que ainda não sabe. Então, é assim. Eu trabalhava com representação de outros segmentos e depois eu comecei, junto com meu esposo, que já faleceu, trabalhar com decoração. A gente atendia as lojas, a gente vendia para lojista. Vários itens, eram mais de 2.000 itens que a gente vendia dessas importadoras. E aí, assim, o meu marido, ele adquiriu câncer em 2012 e
Aí ele teve uma, assim, uma vida bem sofrida durante o tratamento, porque representante comercial vive na estrada, né? E ele não queria parar. Ele trabalhou até o último mês da vida dele, só quando ele foi para o hospital mesmo. E a gente teve assim um período bem difícil, até durante a fase da doença dele. Teve algumas importadoras, teve umas que a gente deixou de representar, teve uma outra que vivia atrasando comissão. Então, assim, a gente teve bastante dificuldade mesmo. E daí o que aconteceu? Como a gente estava já assim meio no vermelho, quando ele adoeceu, a gente começou a cair as vendas porque o representante só ganha comissão. E como eu tinha que acompanhar ele no tratamento e a gente tinha uma filha pequena ainda, não tinha como eu estar na estrada fazendo o trabalho dele. E aí a gente mudou algumas técnicas, montamos um site e tal. Mas aí o que aconteceu? Ele faleceu e assim, na época em que ele ficou doente, a gente não teve assim, muito apoio. Sabe quando fica aquela, sem querer, mesmo a gente, né, tendo bom preparo, às vezes a gente tem alguma mágoa, alguma coisa, porque você acha que você não está sendo reconhecido, né? Que você não está tendo aquela atenção, aquele amor, aquele cuidado que você, né, estava precisando ter. Tipo assim, eu trabalhei, dediquei a minha vida inteira, tá. Então, eu não recebi nem os pêsames, para você ter uma ideia, quando ele faleceu, né? E daí, como eu vi que estava muito complicado, estava meio difícil, eu já estava mudando, né? Já estava indo para outros lados. Eu deixei de representar uma importadora que representava 90% do nosso rendimento, né? Da nossa. E daí o que aconteceu? Essa importadora tinha calculado tudo o que eu tinha para receber de mais de 10 anos, né, de representação. E aí, simplesmente, eles não pagaram o valor que era para pagar. Não foi nem a terça parte, né? Aí, tipo, eu com filha pequena. Daí eu fiquei por mais de um ano tentando receber isso. Eu até tive problemas de saúde e tal. Usei boa comunicação, usei tudo o que dava para tentar amigavelmente receber. E eu não consegui. E eu relutei muito, muito, muito para fazer o que eu não queria fazer. Eu acabei entrando na justiça para receber. E esse processo foi se estendendo, ficou bastante tempo. E na época, eu não peguei advogado, eu mesma redigi, né, o processo e tudo mais. E daí veio cliente meu de fora que conhecia a história dos dois lados para me ajudar no dia da audiência e tal, para depor. E mesmo assim, porque eu estava sem advogado, tudo, tipo, tudo aquilo que eu estava apresentando ali, né, eles distorceram e tal. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir que eu estava perdendo muito tempo da minha vida com aquilo. E a partir do momento, tem muita gente que vai conhecer essa frase que eu vou falar agora, que uma delas é rasgue os cheques ou jogue a vaquinha fora, né? Jogue a vaquinha no precipício. A partir do momento, Renê, em que eu comecei com a maratona da gratidão, não essa que eu estava fazendo agora, que tem muita gente que estava me acompanhando e tal, mas justamente eu comecei porque eu comecei um novo ciclo da minha vida e eu queria que alguém sentisse a mesma coisa que eu senti da vez que eu fiz, da outra vez, a Maratona da Gratidão. Mas, Neuza, deixa eu falar para você. Quando você falou da morte do seu marido e ninguém deu os pêsames, quando você falou não deu os pêsames, quem não deu? Foi a própria família sua ou a empresa que Não. prestava serviço? Essa empresa que a gente representava. Não foi dada atenção. E depois, essa questão Não. do perdão.
aonde que foi que aconteceu essa questão do perdão? Você perdoou a empresa? Foi isso? Qual foi a Isso, situação? eu perdoei a empresa, Renê. Eu, tipo, se eles acham que eu não tenho merecimento, né, que eu não tinha merecimento, eu decidi parar de cobrar, entendeu? Tá. Eu comecei Foi a. difícil para você, Neuza? Isso foi para você? Foi fácil decidir não para perdoar ou foi um processo para conquistar o perdão também? Como que foi esse processo? Quando surgiu a primeira ideia, vou perdoar, foi fácil começar ou ainda você ficou relutando para perdoar? Olha, por alguns motivos foi difícil, tanto financeiro quanto. E talvez, olha, o que eu precisava também, Renê, era desenvolver o auto-perdão. Porque um tanto era eu que não permitia, porque a permissão sempre vem da gente. Na verdade, eu me sentia culpada por eu ter movido aquele processo. Eu fiquei relutando um tempão para entrar com o processo na justiça. E sabe quando você vai fazer uma coisa e que aquilo não é de coração que você está fazendo? Na verdade, eu não queria. Na verdade, eu não queria abrir aquele processo. Então, na verdade, eu não estava. Era como se eu não quisesse receber. Porque eu. Faz Então, quanto a tempo partir que do isso momento. aconteceu? Hã? Quanto tempo que isso aconteceu? O ato do perdão. Quanto tempo que isso aconteceu? É, Fazem o mais ato ou do perdão. menos uns 2 anos. 2 anos. É recente. Acho que não Quanto, chega a 2 anos, um ano e pouco. quando, quando isso aconteceu, realmente foi rápido o sentimento de alívio ou esse processo do alívio, no processo de ter feito a coisa certa, que foi perdoar e começar uma outra jornada, você jogou a vaquinha fora, né, no precipício, é uma fábula que fala dessa vaquinha, jogar a sua vaquinha para começar a buscar novos horizontes, novas oportunidades. Foi rápido ou foi lento o processo para que esse perdão chegasse até o seu coração? Em relação ao tempo que eu perdi, Renê, foi muito rápido. Foi um Tá. peso que eu tirei de cima de mim. Era como se a minha vida tivesse estacionado em função. Tipo assim, você está com um processo na justiça, 2, 3 anos, é como se a tua vida tivesse parado todo esse tempo, entende? Então, mesmo que você venha receber, eu pelo menos sentia isso, mesmo que eu viesse a receber um valor, né, bem considerável, não estava pagando aquilo que eu estava sentindo e aquele tempo que eu estava perdendo, naquela expectativa, sabe? Então hoje eu vejo que a gente nunca deve pôr expectativa nas pessoas e muito menos na gente. Então, e eu. Hoje, infelizmente, né, eu acho que quase uma grande maioria, né, existe um, alguns, né, pontos relacionados a dinheiro, ou com empresas, ou dinheiro que recebeu, ou não recebeu, né? Enfim, alguma coisa irregular com o dinheiro. Né? A gente percebe que existem, né, pessoas, eu falo com pessoas todos os dias e todos os dias eu escuto alguém, olha, eu vendi, não recebi, recebi metade do que eu merecia, ou a empresa vendeu para outra empresa, ou um funcionário, enfim. Eu ouço muitas histórias de gente, eu emprestei um dinheiro para um parente, o parente não me devolveu. Ou seja, eu acho que a sua história de perdão, virar a página, pode ajudar pessoas que nesse momento, às vezes, fala assim, eu quero receber tal dinheiro que eu tenho em haver com alguém. E está sentado esperando esse dinheiro vir. Mas, por outro lado, ele também deve para alguém. Então, ele quer receber de fulano para pagar ciclano. Ou seja, ele fica ali no meio falando, olha, eu não vou te pagar ainda porque não recebi ainda do fulano. E ele mesmo nem vai para frente buscar um trabalho ou fazer outras coisas novas, porque ele nem paga a dívida dele e também não recebe a dívida. Se você acha que uma É pessoa que verdade isso, perdoa, Renê. você acha que uma pessoa que perdoa, assim, não estou falando no sentido de sair perdoando as dívidas, né? Todo mundo, cada um é adulto para tomar as decisões. Mas vamos pensar, aquilo que você está já preiteando já faz um tempo e aquilo está desgastando.
dar um voto de perdão também significa que você também pode virar a página para um outro momento profissional? Qual a sua concepção sobre o perdão na vida profissional de quem toma essa decisão? É isso, Renê. É bem isso mesmo. O perdão não é nem a pessoa, às vezes, que precisa, né? Mas é você que precisa, porque é uma libertação. Então, se você vê que uma coisa ela não está acontecendo naturalmente, tipo, essa, isso que você tem para receber, né? É como você falou, dívidas, né? Que você acaba devendo, então você acaba contraindo dívidas em função daquilo, tipo, como se uma coisa justificasse a outra e a sua vida para. E isso aconteceu comigo. Perfeito. E a partir do momento em que eu resolvi virar a página e perdoar aquilo, eu comecei a. A minha vida alavancou, sabe? Aí você tem outras oportunidades, você abre um leque de oportunidades, inclusive para você renegociar dívidas, se você tem, e tudo mais. Então, é uma permissão, você se permite a você começar um novo ciclo e não mais ficar parado naquele, porque você fica patinando, né? Vamos supor que eu fosse demorar 5, 10 anos para receber aquilo. Olha quanto tempo eu ia perder, porque é uma energia ruim que fica ali rondando a sua vida durante aquele tempo. E eu tenho a Então, impressão que é aquela sensação assim, vai acontecer amanhã. Vai acontecer amanhã, vou receber sim, amanhã. E aí a pessoa meio que paralisa, e ela não busca novas oportunidades, ela não busca estudar isso. outras coisas. E como ela tem esperança que o dia de amanhã vai se resolver, e esse dia de amanhã soma uma semana, um mês, um ano, e às vezes é como você disse, mais de 5 anos, ou até mais, aí a pessoa Uhum. paralisa. E a hora que ela sai do lugar, a perna está travada, ela não consegue nem se movimentar. Então, quanto antes a pessoa se perdoar e perdoar uma ação, para ela é mais benefício do ponto de vista profissional e da saúde dela. É isso que você acha que acontece? Isso, Renê, é bem isso. Porque aí eu tive até a oportunidade, pessoas que conheciam minha história, clientes, né, que acabaram se oferecendo, se solidarizaram. Teve uma que arrumou um advogado para mim, para recorrer na ação, e eu não quis mais remer. Eu falei, não, eu fiquei, tipo, eu pedi um tempo para pensar. Você já imaginou isso? Um advogado chegar e falar para você que vai fazer uma coisa para você, você pedir um tempo para pensar se você quer ou não. E eu decidi que eu não queria mais. Eu Que decidi que eu coisa. não queria mais ficar correndo atrás daquilo, que eu queria virar a página, dar a oportunidade de ir para um novo ciclo da minha vida. Neuza, eu só tenho que agradecer a sua história, né? Essa doação, a sua entrega. Eu tenho certeza que se tratando da vida profissional, pelo menos eu imagino que uma grande maioria das pessoas, né, já passaram por isso ou passam por isso. Às vezes, nós, na agricultura, por exemplo, faz um empréstimo no banco para ir fazer uma plantação de uma lavoura, de uma safra. Às vezes, aquela safra, por falta de chuva, não desenvolve e ela fica com uma dívida no banco, e aí gera aquela falta de. Ela não se perdoa por tomar decisão, enfim. São tantas situações relacionadas com dinheiro e o perdão, né? Dinheiro, trabalho, relacionamento profissional. Eu tenho certeza que a sua história relacionada a isso, a história do perdão, possa motivar pessoas a tomarem decisões relacionadas a essa. E cada um é adulto, não vai fazer isso só porque quer fazer, mas baseado na história, da energia gasta e na concepção. Isso, Quanto tempo eu vou ficar aqui ainda buscando essa solução que eu quero que aconteça positivo, mas só está me atrapalhando. Eu tenho fé que isso pode contribuir com algumas pessoas. sim. Então eu ainda me emociono quando eu falo, às vezes, nessa história, Renê. E até tem gente que vai estar me cobrando depois, porque tem muitas pessoas que não sabem que eu desisti da ação. Pessoas sabe, Que querem bem você, né? me Que querem. ficaram me influenciando para eu entrar com essa ação. Então tem muitas pessoas que vão ficar sabendo agora que eu desisti dessa ação.
e vão estar me cobrando por causa disso. Mas eu estou me Não, sentindo livre agora, Lê. exato. Então, é natural que as pessoas que te amam vão te cobrar, mas você tem que ser a pessoa que mais está se sentindo feliz. Eu acho que é isso que você acabou de colocar. Neuza, É isso. nós vamos fazer uma sequência de lives sobre perdão. Nós vamos fazer uma sequência de lives sobre bullying, que é uma história antiga, o bullying, mas ela veio à tona nos últimos anos, mais presente na mídia, né, falando de bullying. E nós vamos falar ali ao longo das próximas semanas. Então, eu convido você, Neuza, convido você que está nos assistindo ao vivo e as pessoas que estão assistindo gravado ou aqui no Instagram, no YouTube, no Spotify, essas histórias de superação sobre o perdão, sobre a questão do bullying, porque eu tenho certeza que essa história pode impactar mais uma pessoa positivamente. E eu queria convidar você sobre a questão do perdão. Eu tenho uma oração que eu faço, é de sagrado, toda manhã e toda noite, mas às vezes eu faço até durante o dia, que é uma oração que eu aprendi com a minha mãe, e estou com vontade de fazer aqui com você. Não é uma live com foco na religião, mas foco na fé, Sim, que eu acho que perdoar tem que ter fé. Tem que ter fé na ação, tem que ter fé na nossa intuição, é deixar ir, né, aquilo que não é seu, e às vezes a gente quer segurar, deixar ter vida, né, deixar ter vida isso. própria, para ele, né, o sentido de empresa ou a pessoa, né, para ela, e a própria vida da gente, né? Então, eu queria fazer uma oração do Santo Anjo, que a minha mãezinha fazia na cabeceira da minha cama. Ainda eu era muito, muito jovem, muito criança. Ela fazia essa oração na cabeceira da cama dos 11 filhos, Nossa, devotamente missionária. Ela fazia a gente dormindo ali. Ela fazia, enfim. E eu tenho certeza que a gente chegou onde chegou, com a fé que ela tinha e com a capacidade de perdão que a minha mãe sempre teve. Faz 21 anos que ela foi já para outro espaço, né, para outro momento de vida, sim. porque eu acredito que ela está viva, mas vivendo de uma outra forma, e que a lição dela, mesmo ela ausente 21 anos, ainda é praticada por todos os filhos, hoje pelos outros membros da família que chegou, né, cunhados, as cunhadas, Uhum. os sobrinhos, né, enfim, são praticados pelas gerações. Então, acho que ela deixou esse legado. Essa oração você deve conhecer. Se você não conhece, repete Sim. comigo. É uma oração que não fala da palavra perdão, mas pede uma orientação, que é a oração do Santo Anjo, que é: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. É isso que eu desejo, que o Santo Anjo, né, o seu anjo, né, que o menino Jesus, a sua crença, se você é cristão, toque o seu coração, toque o nosso coração, para que a gente tenha a nobreza de perdoar, que é o ato divino perdoar. E obrigado por você participar. Eu agradeço a Obrigado, Saíra. oportunidade. Obrigado. A Saíra direto do Eu agra... Japão, participando aqui com a gente. A Reneide. A Ô, Saíra tá Reneide. aí? Um A beijo, Saíra tá aí. Saíra. Renê, Gratidão a quando vocês. Oi. tá acabando a nossa live aqui, Não, pode falar, pode falar. seguinte, se as pessoas acham difícil usar o perdão, sabe qual é a oração que a gente usa? Onde você não diz que você está perdoando, mas você perdoa? É a gratidão. Tem uma historinha que eu conheço de uma tribo indígena que quando tinha alguém, uma pessoa com problema, com defeito, uma pessoa, tipo, que as pessoas achavam ruim, né? Ou até mesmo quando isso serve para um exemplo de relacionamento, que a pessoa precisa perdoar alguém. Sim, Essa tribo, eles colocavam a pessoa no meio de uma roda. E ninguém falava o que aquela pessoa tinha de ruim ou de defeito. E cada um que estava na roda falava o que aquela pessoa tinha de bom. Então, quando você
Porque você sabe que tudo que você foca expande, né, Renê? Então, Positivo. quando você fala sobre tudo que uma pessoa tem de bom, porque quanto mais você falar dos defeitos ou do que ela é ruim, ela vai ficar cada vez pior. Então, era assim que essa tribo tinha a maneira de estar melhorando cada pessoa que, entre aspas, era ruim, falando o que ela tinha de bom. Então, esse é um dos Fabuloso. exercícios que a gente deve fazer. Tipo, quando você está com um problema de relacionamento com alguém, você vai sempre. Pode até escrever o que essa pessoa tem de bom. E você vai estar olhando só para o que ela tem de bom. Você vai esquecer que ela tem coisa ruim. É uma forma de você estar agradecendo por aquela pessoa, pela existência, por tudo que ela tem de bom. E ela vai melhorando cada vez mais. E você vai vendo cada vez mais qualidades naquela pessoa. Essa é uma É isso das que a gente, formas de perdoar também. é isso que a gente quer dar depoimento, né? Dar esse depoimento. Perdão, todos os dias quem ganha é quem perdoa, e não muito mais do que quem foi perdoado, né? Isso, Saíra, isso um mesmo. beijo aí, direto, né, do Brasil para o Japão. A Reneide ali, um beijo no coração. Todo mundo que participou, entrou, mandou um beijo, um abraço. Neuzinha, receba aí meu abraço, minha gratidão e que siga nessa sua jornada do perdão. Um beijo para todo mundo que assistiu aqui a gente. Muito obrigada. Fique com Deus. Tchau, Fica, gente. fica com ele também. Tchau.